Se Donald Trump realmente quer controlar o petróleo mundial, Elon Musk está se preparando para gastar 119 bilhões de dólares americanos apenas para assumir o controle do futuro da inteligência artificial. E 119 bilhões de dólares americanos não é pouco dinheiro. É tão grande que, se empilhado em notas, cobriria quarteirões inteiros. Mas aqui está a parte insana. Elon Musk está disposto a gastar essa quantia para resolver um único problema: construir um gigantesco complexo fabril dedicado exclusivamente à produção de chips. Usar 119 bilhões para uma fábrica de chips. Parece exagerado, quase inacreditável. Mas, de acordo com documentos divulgados no condado de Grimes, esse pode ser o tamanho final da TerraFab. E se esse número se concretizar, não será apenas mais uma fábrica. Será a declaração de guerra de Elon Musk contra toda a cadeia de suprimentos de semicondutores existente. Porque na brutal corrida da IA que está acontecendo agora, quem controla os chips controla o futuro. Quem lidera a corrida da IA tem o potencial de dominar quase toda a indústria de tecnologia. Então, o que exatamente vai acontecer dentro da TerraFab? Por que ela exige uma quantia tão absurda de dinheiro? O que você está prestes a ouvir pode te chocar. As pessoas podem odiar Elon Musk por suas declarações extravagantes e promessas exageradas, mas é difícil negar sua capacidade de construir operações industriais massivas, desde gigantescas fábricas de veículos elétricos espalhadas por vários continentes, até refinarias de lítio, fábricas de baterias, instalações de armazenamento de energia, a maior rede de carregamento do mundo e, agora, a fábrica de chips da TerraFab. Elon Musk anunciou a TerraFab pela primeira vez em março, mas o custo estimado do projeto explodiu. O que começou em torno de 25 bilhões de dólares americanos agora, segundo relatos, subiu para 119 bilhões de dólares americanos. Considerando as futuras fases de expansão, quase metade desse valor, cerca de 55 bilhões de dólares americanos, será destinada à fase inicial de desenvolvimento, incluindo um centro de pesquisa de 3 bilhões de dólares americanos já em construção em Austin. Os 119 bilhões é mais do que o PIB de muitos países pequenos. Quando a Tesla fala em táxis robôs, o que a empresa realmente quer dizer é colocar milhões de veículos totalmente autônomos em vias públicas, sem motoristas humanos. E para que isso aconteça em larga escala, a demanda por chips de IA crescerá exponencialmente. Mas os carros autônomos são apenas uma parte da história. Optimus Prime é ainda mais assustador. Um robô humanoide não precisa apenas enxergar o mundo ao seu redor. Ele precisa entender objetos, manter o equilíbrio, controlar dezenas de articulações mecânicas simultaneamente, reagir a humanos e lidar com inúmeras situações imprevisíveis que surgem no dia a dia do mundo real. É por isso que muitos especialistas acreditam que os robôs humanoides produzidos em massa exigirão muito mais poder computacional do que smartphones ou laptops jamais exigiram. E ainda tem a SpaceX e a Xiaomi. A princípio, dizer que uma empresa como a SpaceX precisa de chips de IA pode parecer um pouco ridículo, mas as pessoas frequentemente se esquecem de que a SpaceX não se limita mais a foguetes. Ela também tem o Starlink. Como o Starlink, Elon Musk supostamente quer transformar a rede de um simples sistema de internet via satélite em algo muito mais ambicioso. Um supercomputador voador gigante, basicamente um enorme centro de dados de IA em órbita. Em vez de enviar dados brutos de volta à Terra para processamento, o que gera latência na rede. Os próprios satélites processariam e executariam inferência de IA diretamente no espaço. E para tornar isso possível, a SpaceX precisaria de uma classe especial de chips que a TerraFab poderia potencialmente fornecer. E então temos a IA explicável, XAI, onde as coisas ficam ainda mais extremas, porque o treinamento de IA moderno não exige apenas um bom software. Requer uma quantidade absurda de GPUs e infraestrutura computacional, tanta que empresas de tecnologia do mundo todo estão na fila só para garantir chips da NVIDIA, TSMC e Samsung. É por isso que toda a indústria de IA está sendo limitada por um problema crítico. Simplesmente não há chips suficientes. E quando você junta todas essas peças, o TerraFab de repente faz muito mais sentido. Isto não é apenas uma fábrica de chips, parece mais uma tentativa de construir o cérebro industrial por trás de todo o ecossistema de Elon Musk. O interessante é que a Tesla já seguiu essa estratégia antes.
Quando o fornecimento de baterias se tornou o maior gargalo para os veículos elétricos, a Tesla se recusou a depender indefinidamente de fornecedores externos. A empresa fez uma parceria com a Panasonic, aprendeu o processo de fabricação, expandiu agressivamente e, eventualmente, desenvolveu suas próprias tecnologias de bateria, como as células 4680. Essa estratégia deu à Tesla uma grande vantagem sobre muitas montadoras tradicionais na corrida dos veículos elétricos. Mas chips são muito mais complexos do que baterias. Uma fábrica de semicondutores avançada não é apenas um prédio gigante cheio de máquinas. Ela exige salas limpas incrivelmente complexas, sistemas de litografia EUV que custam centenas de milhões de dólares por máquina, engenheiros de elite e controle de processo em escala atômica.
Inicialmente, presumi que fosse um erro. Para colocar em perspectiva, toda a rede elétrica dos EUA é frequentemente comparada a cerca de 0 terawatts de potência elétrica média de operação. Em outras palavras, Musk está falando de uma escala de computação tão massiva que, se o poder de processamento de IA for considerado a eletricidade da era digital, a TerraFab poderia estar mirando em algo equivalente a aproximadamente o dobro da escala comumente associada a todo o sistema elétrico americano em comparações populares. Se cada chip de IA consumir cerca de 250 watts, então, para atingir a meta de 1 terawatt de computação, a TerraFab precisaria produzir cerca de 4 bilhões de chips por ano. 4 bilhões de chips não é mais a escala de uma montadora de carros. É a escala de uma infraestrutura industrial global. E para sustentar essa ambição, muitos analistas acreditam que a TerraFab poderia eventualmente almejar cerca de 9 milhões de metros quadrados de espaço. Isso é aproximadamente 10 vezes maior que a atual Gigafactory, no Texas, e muito maior que o Apple Park, com cerca de 2 milhões de pés quadrados, ou o campus da Microsoft em Redmond, com cerca de 8 milhões de pés quadrados. Com base em declarações relacionadas à TerraHub, Musk acredita que toda a capacidade atual de fabricação de chips de EA na Terra pode ser suficiente para atender apenas cerca de 2% da demanda futura do ecossistema Tesla, SpaceX e xAI. Se isso for verdade, a questão não é mais comprar mais chips. O problema é que a indústria de semicondutores atual pode simplesmente não ser capaz de escalar rápido o suficiente para acompanhar as ambições de Musk em IA. E é por isso que a Intel se torna importante nessa história. A Tesla é incrivelmente boa em construir carros. A SpaceX é incrivelmente boa em foguetes. Mas fábricas de semicondutores avançados são um mundo completamente diferente. Uma fábrica de 2 nanômetros não tem nada a ver com uma linha de montagem automotiva. Ela exige salas limpas ultra-avançadas, máquinas de litografia ultravioleta extrema que custam centenas de milhões de dólares, controle de materiais em nível atômico, e rendimentos extremamente altos para evitar o desperdício de bilhões em investimentos de capital. Até mesmo um pequeno defeito pode transformar um lote inteiro de wafers em sucata. É por isso que a Intel possui algo que Musk não pode simplesmente comprar com dinheiro ou velocidade, décadas de experiência prática em operações de fabricação. No centro da estratégia da TerraFab está o desenvolvimento de 2 famílias de chips emblemáticas, que representam as 2 maiores ambições da próxima era. A primeira é uma linha de processadores de IA avançados, o cérebro por trás do ecossistema autônomo que alimenta os robôs táxi totalmente autônomos e o robô humanoide Optimus. De acordo com o roteiro de Elon Musk, a geração AI-5 deve iniciar sua fase inicial de produção em 2026, antes de entrar em produção em massa em 2027. O rápido desenvolvimento das gerações AI-6 e AI-7 poderá então desencadear um salto gigantesco em desempenho, estabelecendo padrões de processamento muito além dos limites dos chips atuais da Tesla. Ao mesmo tempo, paralelamente à revolução que ocorre na Terra, essa divisão reflete 2 filosofias tecnológicas completamente diferentes. Enquanto os chips de IA terrestres priorizam tempos de resposta rápidos, adaptabilidade e segurança em ambientes humanos dinâmicos, os chips D3 são projetados com foco em durabilidade absoluta, aproximando o poder de computação de IA dos próprios satélites. De acordo com o roteiro atual, a TerraFab poderia começar com cerca de 100 mil wafers por mês, antes de eventualmente escalar para 1 milhão de wafers por mês a longo prazo. Para colocar isso em perspectiva, 1 milhão de wafers por mês representaria aproximadamente 70% da produção atual da TSMC. Segundo algumas comparações comuns, essa escala leva muitas pessoas a acreditarem que Musk não está apenas construindo uma fábrica de chips. Ele está tentando construir a base para sua própria infraestrutura de IA de ponta a ponta. E se a TerraFab realmente atingir esse nível, a Tesla poderá deixar de ser vista apenas como uma empresa de carros elétricos. Ela poderá se tornar uma das maiores potências industriais de IA do mundo. Atualmente, a indústria de IA ainda opera por meio de uma cadeia altamente fragmentada. A NVIDIA projeta as GPUs,
A TSMC fabrica os wafers. Empresas de tecnologia constroem os data centers. Laboratórios de IA treinam os modelos. E somente então esses modelos chegam a carros autônomos. A Tesla já fez algo semelhante com veículos elétricos, transformando carros de produtos mecânicos atualizados a cada poucos anos em dispositivos que melhoram continuamente por meio de software. E é exatamente isso que vai acontecer com o projeto Terab. O que você acha do projeto Terab? Acha que ele pode ter sucesso? Deixe um comentário abaixo e nos vemos no próximo episódio. Os chips são produzidos mais rapidamente e são reutilizados em táxis autônomos ou no Optimus para validação no mundo real. Em outras palavras, Musk pode estar tentando transformar a evolução do hardware de IA em algo que se mova quase na velocidade do software. E é aqui que a diferença pode se tornar enorme, porque o futuro da IA pode não ser determinado apenas por qual empresa tem o modelo mais inteligente, mas por qual ecossistema consegue aprender e evoluir mais rapidamente. A Tesla já fez algo semelhante com veículos elétricos, transformando carros de produtos mecânicos atualizados a cada poucos anos em dispositivos que melhoram continuamente por meio de software. E é exatamente isso que acontecerá com o projeto Terapab. Sempre que você tem um novo produto com uma cadeia de suprimentos completamente nova, tudo novo, a curva de crescimento é sempre alongada. Portanto, é de se esperar que a produção inicial do Cybercab e do Semi seja muito lenta. Elon Musk já apontou o maior gargalo da Tesla. No entanto, a meta de produzir 38 mil Cybercabs por semana não passará de um número no papel sem a Gigapress de 50 mil toneladas. Essa máquina não só permite que a Tesla alcance a velocidade de fabricação de smartphones para o Cybercab por meio de um processo de fundição de peça única, como também esconde muitas razões estratégicas nunca reveladas sobre a verdadeira ambição por trás desse gigantesco sistema de fundição. Então, por que a Gigapress de 50 mil toneladas é considerada uma necessidade crítica? Por causa disso, as fábricas tradicionais são obrigadas a incluir etapas de correção em que trabalhadores ou robôs ajustam e realinham as peças antes da montagem final. Isso atrasa a produção, aumenta os custos e introduz inconsistências entre os veículos. É exatamente aí que a Tesla adota uma abordagem radicalmente diferente. Em vez de tentar gerenciar 70 fontes de erro, a Tesla as elimina com a Gigapress, especialmente na escala extrema de um sistema de 50 mil toneladas, onde grandes seções do carro são fundidas como uma única peça. Não há mais uma cadeia de peças, portanto não há acúmulo de erros. A geometria é definida uma única vez dentro de um molde sob pressão controlada. O resultado é uma estrutura consistente, produzida sempre da mesma forma, sem necessidade de correções pós-produção. Isso tem um enorme impacto em toda a cadeia produtiva. Quando a estrutura base é precisa, todo o resto se torna mais fácil e rápido. As baterias se encaixam perfeitamente, sem necessidade de forçar. Os componentes internos se alinham naturalmente. Os pontos de fixação da suspensão ficam exatamente onde deveriam estar. Mais importante ainda, a Tesla elimina a necessidade de alinhamento manual, que é uma das etapas mais lentas e menos escaláveis na produção automotiva. Em termos simples, o primeiro motivo é a eliminação de ineficiências ocultas. Em vez de corrigir erros depois que acontecem, a Tesla os impede de existir. O segundo motivo é a integração estrutural da bateria. E é aqui que a Gigapress se torna não apenas útil, mas essencial. O objetivo da Tesla não é apenas construir carros elétricos, mas redesenhar a estrutura de um carro. Com a tecnologia de baterias 4680, a bateria deixa de ser apenas um componente colocado dentro do veículo. Ela passa a fazer parte da própria estrutura do veículo. Isso significa que o carro não apenas carrega a bateria, mas é construído ao redor dela. Para visualizar isso, pense em um carro tradicional como uma caixa que carrega um objeto pesado dentro. A caixa suporta toda a tensão, enquanto o objeto fica isolado. A Tesla está tentando transformar esse objeto em parte da caixa. Mas isso só funciona se a estrutura externa for extremamente rígida. As seções dianteira e traseira devem ser suficientemente robustas para fixar a bateria no lugar e distribuir as forças uniformemente durante a aceleração, frenagem e curvas. Se não forem rígidas o suficiente, toda a tensão será transferida para a bateria, o que cria riscos à segurança e à durabilidade. É aqui que as estruturas soldadas tradicionais falham. Quando uma estrutura é feita de muitas peças unidas, cada solda se torna um ponto fraco. Sob forças de torção, a tensão não flui suavemente. Ela se concentra ao redor dessas juntas.
Com o tempo, isso leva à fadiga e à redução da integridade estrutural. Isso é aceitável quando a bateria está isolada, mas não quando a própria bateria se torna um elemento de sustentação de carga. A GigaPress resolve esse problema criando grandes peças fundidas em uma única peça, sem cordões de solda. Na escala de uma prensa de 50 mil toneladas, a Tesla consegue produzir estruturas frontais e traseiras que se comportam como blocos sólidos, em vez de estruturas pré-fabricadas. As forças podem se propagar suavemente pelo material, o que aumenta significativamente a rigidez. O conjunto de baterias pode então ser posicionado entre essas seções rígidas, formando uma estrutura tipo sanduíche onde todo o veículo funciona como um sistema unificado. O impacto é imediato e mensurável. Primeiro, o peso é reduzido porque não há necessidade de estruturas de reforço adicionais. Segundo, a rigidez aumenta, melhorando tanto a segurança quanto o desempenho de condução. Terceiro, a eficiência de acondicionamento melhora, permitindo que a Tesla instale mais células de bateria ou alcance maior autonomia com o mesmo número de células. Esses não são benefícios teóricos. Eles se traduzem diretamente em maior eficiência, menor custo e maior desempenho. Ao mesmo tempo, esse design simplifica a produção. Menos peças significam menos etapas de montagem e menos pontos de falha. A bateria se integra de forma mais eficiente ao processo de fabricação, reduzindo a complexidade e acelerando a produção. Isso é crucial para a produção em larga escala de milhões de veículos. Ao analisar ambos os motivos em conjunto, o papel da GigaPress, especialmente na escala de 50 toneladas, torna-se evidente. O primeiro motivo elimina erros acumulados e remove uma grande ineficiência na fabricação. A segunda tecnologia possibilita uma arquitetura veicular completamente nova, na qual a bateria se torna um núcleo estrutural integrado. Isso demonstra que não se trata apenas de uma máquina maior, mas sim de uma ferramenta que permite a Elon Musk redesenhar fundamentalmente tanto o produto quanto o processo de fabricação. Por que todas as principais montadoras estão repentinamente correndo para garantir a tecnologia da GigaPress? A corrida pelas máquinas de fundição sob pressão deixou de ser apenas uma tendência e se tornou uma luta pela sobrevivência. Mas a verdade é que as montadoras não temem a Tesla simplesmente porque seus veículos elétricos vendem bem. Elas temem porque Elon Musk provou que a fabricação tradicional de automóveis está gradualmente se tornando obsoleta. A Cybertruck elevou ainda mais os limites com um sistema de fundição de aproximadamente 9 mil toneladas. Mas o que é realmente importante é que a Tesla não é mais a única empresa a seguir essa direção. Agora, quase toda a indústria automotiva está sendo arrastada para uma corrida para aumentar a escala das máquinas de fundição sob pressão. A Hyundai Motor Company desenvolveu seu programa de hiperfundição com sistemas de cerca de 9.200 toneladas para a próxima geração de veículos elétricos. A Volvo Cars está implantando um sistema de mega fundição de 8.500 toneladas para o EX60 em sua fábrica de Torsland, a fim de reestruturar completamente a fabricação de veículos elétricos. A Ford Motor Company também vem testando uma prensa de 6.100 toneladas em Detroit desde 2023, enquanto enfrenta enorme pressão sobre a rentabilidade de seus veículos elétricos, após a divisão do modelo E ter perdido mais de 4 bilhões de dólares americanos em um único ano. Mas o verdadeiro choque veio da Dongfeng Motor Corporation. A empresa iniciou a produção experimental utilizando uma gigantesca máquina de fundição sob pressão de 16 mil toneladas. Atualmente, a maior máquina de fundição em escala giga em operação no mundo. Esse número é importante porque demonstra que a indústria está se acelerando muito mais rápido do que o esperado. A maioria das montadoras opera atualmente na faixa de 6.000 a 9.000 toneladas para componentes estruturais da parte inferior da carroceria. A Dongfeng foi muito além, com o objetivo de fundir enormes bandejas de bateria em uma única operação. Isso prova que a corrida não é mais sobre quem possui a fundição Giga, mas sim sobre quem consegue produzir as maiores estruturas com o menor número de peças. No futuro, os veículos elétricos acessíveis não poderão mais ser produzidos de forma eficiente usando métodos de montagem tradicionais. O motivo reside na economia dos veículos elétricos. Os veículos elétricos têm muito menos peças mecânicas do que os carros a gasolina, o que significa que os custos de produção do chassi e da bateria agora determinam a lucratividade.
Uma estrutura tradicional com 70 a 100 peças separadas não apenas consome mais aço, robôs e espaço fabril. Isso também aumenta o tempo de produção e a complexidade logística. Enquanto isso, um sistema de fundição de alta precisão pode substituir toda essa montagem por uma única peça fundida, produzida em poucos minutos. Isso reduz drasticamente a necessidade de robôs de soldagem, o consumo de eletricidade, a mão de obra e até mesmo os custos de manutenção da fábrica a longo prazo. É por isso que as montadoras estão investindo bilhões de dólares nessa tecnologia, apesar dos enormes custos iniciais. Uma linha de produção GigaPress não é apenas uma máquina gigante. Ela também requer fornos de liga de alumínio, sistemas de refrigeração industrial, moldes enormes e fábricas inteiras redesenhadas em torno do processo. Mas a verdade é que as montadoras não têm mais muitas opções. Se continuarem produzindo veículos elétricos usando métodos de fabricação antigos, com milhares de peças e operações de soldagem intermináveis, terão dificuldades para competir em preço com a Tesla e, principalmente, com as montadoras chinesas. O que é ainda mais alarmante para as montadoras ocidentais é que a China agora controla grande parte da cadeia de suprimentos global de fundição em larga escala. AIDRA, principal fornecedora mundial de GigaPress, pertence à LK Machinery, da China. Isso significa que as montadoras chinesas não só detêm grandes vantagens em baterias, como também estão acelerando rapidamente o desenvolvimento de tecnologias de fabricação de veículos de última geração. E é exatamente por isso que Elon Musk continua buscando sistemas ainda maiores, incluindo ambições para futuras máquinas. GigaPress de 50 mil toneladas, projetadas para plataformas de táxi autônomo e veículos elétricos de baixo custo. O objetivo não é simplesmente construir carros mais rápido. A Tesla quer fabricar veículos de forma quase idêntica aos smartphones. Menos peças, menos etapas de montagem, menos robôs e uma produção drasticamente maior. Se essa visão se concretizar, toda a estrutura de custos da indústria automotiva poderá ser reescrita. Mas a verdade é que essa corrida já ultrapassou em muito a Tesla, com a Dongfeng atingindo o patamar de 16 mil toneladas, e a indústria começando a explorar sistemas acima de 20 mil toneladas. Tudo indica que a fundição em gigabitoprata se tornará a base fundamental da produção de veículos elétricos da próxima geração. E em um mercado onde as margens de lucro são cada vez mais reduzidas a cada ano, a empresa que dominar a tecnologia de fabricação primeiro poderá ser a que sobreviverá. Qual linha de veículos da Tesla poderá adotar a tecnologia de fundição GigaPress? Não apenas o Cybercab, mas o Tesla Semi também poderá ser o próximo veículo a adotar a tecnologia GigaPress em larga escala, potencialmente redefinindo toda a indústria de fabricação de caminhões pesados. Embora a Tesla não tenha revelado oficialmente o processo completo de produção do Tesla Semi, um número crescente de indícios da Gigafactory Nevada começa a confirmar uma direção altamente disruptiva. Imagens de drones mostraram várias seções enormes do chassi posicionadas em áreas de preparação. E o que chama a atenção é que essas estruturas não se assemelham em nada a chassis de aço soldados tradicionais. Em vez disso, suas superfícies sem emendas, nervuras de reforço arredondadas e geometria altamente complexa sugerem fortemente que se tratam de componentes de alumínio fundido sob alta pressão. A análise técnica sugere que as seções dianteira e traseira do semi-chassi são excepcionalmente grandes e praticamente não contêm pontos de solda visíveis, sinalizando uma transição da montagem para a formação. Enquanto os métodos convencionais exigem a soldagem de mais de 800 peças separadas com tolerâncias cumulativas que chegam a vários milímetros, a GigaPress consegue criar um único componente maciço com precisão inferior a 0 milímetros. Isso não só elimina completamente as imprecisões de montagem, como também remove os pontos fracos nas juntas de solda, áreas que geralmente trincam sob a constante tensão de torção suportada por caminhões pesados ao longo de milhões de quilômetros de operação. Ao mesmo tempo, a infraestrutura da fábrica em Nevada também sugere que a Tesla está implantando uma nova geração de máquinas GigaPress, provavelmente conectadas à Neo-Air do grupo Hydra. No entanto, em vez de tentar fundir toda a estrutura do caminhão, com vários metros de comprimento, em uma única peça, o que seria ineficiente do ponto de vista metalúrgico, a Tesla parece estar focada na produção de nós estruturais críticos. Estes incluem áreas de alta carga, como pontos de montagem da suspensão, seções de fixação do motor elétrico e as regiões ao redor da bateria.
Essa abordagem permite que a Tesla otimize tanto a durabilidade quanto a eficiência de fabricação. Isso é particularmente importante para operadores de frotas como a PepsiCo e a UPS, onde os custos operacionais e de manutenção determinam diretamente a lucratividade a longo prazo. Todas essas inovações derivam da filosofia central de fabricação de Elon Musk, a máquina que constrói a máquina. O processo de fundição da Gigapress começa com a fusão do alumínio e sua injeção em um molde a vácuo sob altíssima pressão em questão de segundos. Uma vez solidificado, cada componente é escaneado por sistemas de inspeção de raios-x para garantir a ausência de defeitos microscópicos. Mais importante ainda, a Tesla não produz mais veículos em linhas de montagem lineares tradicionais, mas sim utilizando sua estratégia de fabricação unboxed, produzindo módulos grandes, como a seção dianteira, a seção traseira e a base da bateria, de forma independente, antes de uni-los na etapa final. Essa abordagem reduz drasticamente os custos de fabricação e a área ocupada pela fábrica, ao mesmo tempo que acelera a escalabilidade da produção. Como resultado, enquanto concorrentes como a Volvo e a Freightliner continuam limitados por sistemas de fabricação mais antigos, baseados em aço estampado e soldagem,